Reinaldo Azevedo falou ontem uma tese que o meu querido amigo Rei Aragon falou num texto dele no Diário do Centro do Mundo. Ontem a gente teve o absurdo, né, gente? A gente teve simplesmente o absurdo. A gente teve o BRICS no final da semana passada, com decisões importantes, falas fundamentais do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, defendendo o monitoramento da inteligência artificial, a economia multilateral, a desdolarização, a presença da Dilma Rousseff, a presença do nosso querido Fernando Haddad, a presença de todas as pessoas que estão acompanhando todas essas discussões que são fundamentais. E o senhor Donald Trump simplesmente publicou um textão no Truth Social dizendo que ocorre uma injustiça contra Jair Messias Bolsonaro. Eu vou até separar o corte que eu gravei ontem no Meteoro Brasil, que aí vocês vão ver exatamente o que o Trump fez ontem. Para além disso ser patético, para além disso ser idiota, para além disso ser absurdo, para além disso ser hipócrita, bobo, imbecil, porque o Trump nunca ligou para o Brasil. O Trump não liga para o Brasil. O Trump acha que nós somos primatas, ele acha que nós somos alguma outra coisa que não gente. Para além disso, é um absurdo. E é um absurdo gritante, a gente tem que falar muito sério a respeito disso. O presidente dos Estados Unidos querer meter o bedelho no judiciário brasileiro. Isso é uma intervenção direta. Isso é uma intervenção direta. Eles acham o quê? Que eles estão em 64 de novo? Que eles podem fazer esse tipo de coisa de novo? Esse imperialismo de merda? É isso que eles acham que eles podem fazer? Porque eu não tô falando com o Donald Trump, pessoa que já é desprezível. Eu tô falando com o presidente da República. O presidente da República dos Estados Unidos acha que ele pode fazer esse tipo de coisa? Porque o mundo não pode deixar isso rolar. O mundo tem que dar uma resposta. Que é inacreditável isso. O outro, um ex-presidente que aplicou um golpe de Estado, está sendo protegido pelo outro, pelo irmão do Norte, que fez a mesma coisa. E que se livrou da justiça de uma manobra. Isso precisa ser dito. Isso precisa ser dito. É inacreditável isso, é inadmissível. É um absurdo. É o estado de coisas como o mundo está completamente invertido. Invertido. É uma postura inaceitável do presidente dos Estados Unidos. Inaceitável. Inaceitável o que ele faz com o Canadá. Inaceitável o que ele faz com todos os países. Com todos os países. Se tarifaço é uma palhaçada. Se tarifaço é assinar embaixo que a gente tem que desdolarizar tudo. Tudo. Não tem o menor respeito por nada. Porque é o seguinte, a questão dos BRICS não é só ideológica, ela é muito prática. Se nós temos esse desgoverno absoluto nos Estados Unidos, o nosso dever é sabotar isso. O nosso dever é sabotar isso. Ninguém tem que ficar submetido a uma ordem global conduzida por um lunático. Conduzida por um lunático. Isso precisa ficar explícito. Um cara que promove o que promove em Gaza. E agora a gente está vendo, não confie em Big Techs. Estou vendo desde a madrugada de hoje. Estão censurando as manifestações pró-Palestina no Blue Sky. No Blue Sky, eu não estou falando do X. Eu não estou falando do X. Estou falando da rede que agora é a queridinha da esquerda. Então, meus caros, muita atenção no que está rolando.
A esquerda brasileira teve uma vitória na semana passada, que foram os protestos usando inteligência artificial contra o Hugo Mota. Isso foi uma vitória. A esquerda teve uma outra vitória, dessa vez menos vistosa, que foi a realização dos BRICS no Rio de Janeiro. Estava na agenda do governo Lula, foi realizado com sucesso, com algumas ausências, podia ter sido um evento mais movimentado, mas foi bem interessante ontem. E agora, essa manifestação do Trump é uma reação. Eles estão desesperados. Eles estão desesperados. E quanto mais a gente cutuca, quanto mais a gente vai para cima do que eles estão fazendo, eles vão agir dessa forma. Eles vão reagir violentamente. Violentamente. Não dá para achar que vai ser bolinho, não, que vai ser tranquilo. Que vai ser de boa. Isso não existe. Isso não existe. E corretamente, eu me surpreendi ontem que o presidente Lula podia não arrumar essa briga, mas respondeu de uma forma exemplar o Donald Trump. Exemplar o Donald Trump. Precisa que um presidente da República responda exatamente como o Lula fez ontem. Não pode deixar esse negócio passar. Ele está tentando intervir no nosso judiciário. O Donald Trump está tentando intervir no nosso judiciário. E aí entra o comentário do Reinaldo Azevedo, entra o comentário do Rei Aragão, entra o comentário dos analistas que colocaram ontem. O Trump é a melhor propaganda para Lula 2026. O Trump é a melhor propaganda para isso. Então a gente tem que fortalecer o presidente da República na sua quarta eleição presidencial, que ele vencerá. A quarta eleição presidencial que ele vencerá. Porque, inclusive, as pressões são internacionais. As pressões são internacionais. Se Lula não ganhar aqui, vai ser a barbárie e eles vão soltar o Jair Bolsonaro da prisão. Isso precisa ficar claro na cabeça de cada progressista que às vezes tem ideia de jirico, de achar que dá para fazer uma outra candidatura que não essa. Isso não existe. Isso não existe. Quem fala aqui é um cara que é crítico ao governo. Mas não existe essa ideia de jirico de achar que dá pra gente brincar enquanto o presidente dos Estados Unidos está fazendo o que está fazendo. O presidente dos Estados Unidos está passando o trator e tem gente achando que tá tranquilo. Não tá tranquilo. Não esteve tranquilo. Não vai ficar tranquilo. Vai ser um peso o que vai acontecer nos próximos meses. Vai ser uma dureza o que vai acontecer nos próximos meses. E o Lula, pelo menos, encarou a pauta da soberania popular, dos direitos do Brasil, da defesa do que nós realmente acreditamos. Então, meus caros, temos que ir para cima. Temos que ir para cima. E o Legislativo também. Temos que usar essa situação para nos proteger. Desde 2018... Não, na verdade, o Dulciene, obrigado, querida, pela sua presença. Não é desde 2018, não, gente. Tá assim... Eu não gosto muito desse clichê, tá? Porque eu acho que as manifestações em 2013 eram dignas. Mas desde 2013, sim. A gente está enfrentando pressões internacionais. Teve a espionagem da presidenta Dilma. O mundo não tá tranquilo. O mundo não tá tranquilo, na verdade, desde quando Lula se tornou presidente, né? Desde quando Lula se tornou presidente, a gente criou... A mídia corporativa criou uma indústria das mentiras. Deu a base pro bolsonarismo, pro olavismo, pra caixa de Pandora das teses de merda. A caixa de Pandora dos horrores. A caixa de Pandora do atraso. Essas pessoas querem que nós estejamos atrasados. Eu falei ontem no corte do Meteoro. O BRICS estava defendendo, gente, saneamento básico. Os Estados Unidos não quer que as pessoas mais pobres caguem. Não querem que elas usem banheiro. Não querem que elas usem banheiro. Eles nos tratam como bichos. E bicho tem tratamento melhor até do que a gente. Eles não nos consideram. Eles acham que eles vivem no século XVIII. E eles acham que eles vivem no século XVII. Eles acham que eles vivem na Idade Média.
Eles voltam o relógio. Eles fazem guerra por diversão. São sádicos. É um absurdo isso. É um absurdo isso. A gente está tendo um presidente dos Estados Unidos querendo meter o bedelho no trabalho do Xandão. Tentando meter o bedelho no trabalho do sistema de justiça. Quem esse cara pensa que é? Ele acha o quê? Que ele é alguma coisa especial? É o que o Lucas tá falando. O estadunidense acha o resto do mundo uma sub-raça. Não é à toa. Tem Ku Klux Klan lá. O segundo país onde poderia brotar o nazismo é os Estados Unidos. Grupos neonazis existem até hoje. Até hoje. O mito do resgate do soldado Ryan em Hollywood é mentira. É factualmente uma mentira. Eles não derrotaram a Alemanha nazista. Quem fez isso foi a União Soviética. Eles só colaboraram para a vitória dos aliados na Segunda Guerra. Então é isso. O bufão tá em desespero. É uma boa notícia pro Lula? É uma boa notícia pro Lula, mas a gente tem que ficar todo mundo em alerta. A gente tem que ficar todo mundo com o radar ligado. Senão a gente vai se ferrar, gente. Senão vai ter golpe feio. O presidente dos Estados Unidos postou na rede social contra o nosso sistema de justiça. O nosso sistema de justiça é soberano. Nosso sistema de justiça é do Brasil, não é dos Estados Unidos. Não tá à venda. É um sistema criado para atender os brasileiros. Então, atenção! E parem também de cair em teorias da conspiração malucas, que teve um maluco falando que o Trump ia ser mais suave que o Biden. O Biden não era nenhuma Brastemp, era uma porcaria. Mas olha o que é o Trump. Olha o que é a ideologia de extrema-direita. É um absurdo. É um assinte. E que bom que o presidente Lula respondeu. Que bom que o presidente Lula respondeu. Que bom que não ficou só na glaze. Isso não é aceitável. Isso não é cabível. É um absurdo. É um absurdo isso que aconteceu ontem. Ah, é só um post de rede social. Ele está atacando o nosso sistema de justiça. Ele está atacando os nossos juízes. Ele está atacando as nossas decisões. O Trump tem que cuidar da casa dele. Tem nada que meter o bedelho no Brasil. E, infelizmente, a gente tem uma mídia acovardada, submissa aos interesses americanos e estadunidenses, que não fala a verdade. Que não fala a verdade sobre o Império Americano. Que não fala a verdade a respeito de Gaza. Que não fala a verdade a respeito do comércio. Do comércio que eles fizeram nas guerras do Oriente Médio. Mercenários. Exportaram terrorismo para o mundo inteiro. A culpa disso é dos Estados Unidos da América. Isso precisa ser dito. Não pode ficar num círculo pequeno. Eu li sobre isso, estudei sobre isso. A gente não pode aceitar a desculpa oficial desses governos. A gente não pode aceitar uma intervenção direta no nosso sistema de justiça. Aqui não é o Iraque. Que não é quintal de vocês. Brasil é um país soberano. Brasil é um país que ajudou a fundar e fomentar o BRICS. E o BRICS deve ser protegido. Assim como o Mercosul, assim como tudo que o Javier Milei quer destruir. Tudo que o Javier Milei quer destruir. É um absurdo isso. É a notícia mais importante em meses. Nós tivemos o presidente dos Estados Unidos elogiando um cara que vai ser preso e atacando a nossa soberania. Nós temos que ir em cima disso.
Os jornalistas sérios têm que ir em cima disso. É o assunto mais importante para a gente abordar. Porque é um ataque ao nosso país. Ao nosso país. Se a gente achar que tá tudo certo, que tá tudo bem, esqueçam. Esqueçam, o pior vai acontecer. Agora, se a gente quer defender a soberania, tem que ter Lula em 26. Tem que ter Lula eleito por uma quarta vez. Organização, a gente precisa de organização popular, organização dos partidos. Teve eleição ontem do Edinho Silva para a presidência do PT. Não acho que era o melhor nome, sendo muito sincero. Mas, ótimo, o PT escolheu o seu novo presidente. Bola para frente. Vamos tocar as coisas agora como devem ser feitas. E é isso. Então, vamos organizar os nossos quadros, vamos organizar o PSOL, vamos organizar o PCdoB, vamos organizar o PSB, vamos parar de votar errado no Congresso, né? Ou vocês querem que a população continue falando a real sobre o que é a casta rica do Congresso? A gente precisa ser coerente com o projeto popular, né, gente? A gente precisa ter organização popular, a gente precisa se organizar. Aqui nos canais progressistas, eu preciso que vocês fechem as nossas metas financeiras. Mandem a contribuição que vocês puderem, ganhem livros, ganhem cursos. Vamos botar a nossa cachola para estudar, para poder fomentar o trabalho jornalístico, para manter tudo funcionando. A gente está recebendo um conteúdo muito bom da TV e da Rádio Popular, que é uma rede que é uma rádio comunitária em Fortaleza, da minha querida amiga Sara Góes. Estamos republicando esses conteúdos. E os superchats, as ajudas de vocês são para a gente manter aqui o nosso trabalho. Então é importantíssimo que vocês pinguem, que vocês estejam presentes aqui, que vocês nos ajudem nessa articulação progressista, indo em cima disso que o Reinaldo falou. Vamos transformar esse absurdo, esse ataque à soberania, numa oportunidade. Numa saída para a gente reagir, numa saída para a gente agir. Isso é muito importante também. Nós temos que agir, nós temos que intervir. Nós temos que fazer a nossa parte de não deixar a peteca cair. Então, é muito importante isso, é muito importante a organização popular, porque sem a organização popular, gente, a gente não tem nada. Sem a organização popular, a gente não tem Lula eleito, a gente não tem o nosso campo constituído, a gente não tem as nossas reivindicações. Não adianta a gente achar que vai haver só Lula para salvar as questões todas. Não, a gente precisa estar organizado e pressionando o presidente. E criticando o presidente quando a gente acha que tem que criticar. É importante a gente ter o entendimento que o povo somos nós. Os pobres somos nós. É a gente que precisa ter o espaço de atuação. É a gente precisa, inclusive, aí vale a autocrítica pro povo, a gente tem que parar de votar no Centrão. A gente tem que parar de votar nos caras que estão mamando nas emendas. Achando que isso vai fortalecer eventualmente o meu município, a minha prefeitura. A gente tem que votar em pessoas com projetos. Aqui na cidade onde eu moro, o pessoal derrubou os pedágios do Tarcísio de Freitas. Vou trazer de novo a vereadora aqui de Serra Negra para a gente conversar sobre isso. Uma vitória importante para a cidade toda. E é isso. A gente tem que peitar o governo do estado. A gente tem que peitar a política local. A gente não pode pensar só no nacional. Temos que pensar em nomes de vereadores, nomes de senadores, nomes de deputados. Essa vai ser uma eleição cascuda. Fala pessoal da Folha Democrata, aqui é Pedro Zambarda, editor do canal, falar um pouquinho a respeito da necessidade de vocês financiarem a Folha Democrata, gente. A Folha Democrata é financiada através de um Pix chamado Folha Democrata, é o endereço do Pix, né?
folhademocrata@gmail.com. Nós precisamos do nosso jornalismo financiado por vocês que são do nosso público, porque nós passamos vários perrengues aqui com o YouTube, vocês sabem muito bem. E mesmo assim, graças a essa comunidade muito unida, a gente conseguiu fazer lives históricas, acompanhar praticamente ao vivo a campanha do Guilherme Boulos, trazer informações exclusivas a respeito de Gustavo Gayer, de Olavo de Carvalho, de todos os bolsonaristas, combater as fake news e tudo o que a gente acompanha. Por R$80 no nosso Pix você ganha um curso de roteiro para série, o que é muito importante se você é artista, roteirista, se você lida com essas práticas da economia criativa. Outra forma de você colaborar também é se tornando membro aqui do nosso canal. Isso é muito importante para você fazer as suas atividades por aqui, porque você tem acesso a vídeos exclusivos e nós temos um curso de jornalismo básico para você poder acompanhar a partir de R$5, que é ministrado por mim. A gente tem aí quase uma dezena de aulas e muito conteúdo para você poder acompanhar. Meus caros, minhas caras, financiem o jornalismo independente, financiem o jornalismo que se posiciona à esquerda, financiem o jornalismo na internet, que traz informações confiáveis, checadas, que cruza informações e que trata você, que é o nosso público, de uma maneira muito séria. Vida longa e próspera, gente. Cuidem dos seus. Até mais. Tchau, tchau.